Olá, meus queridos alunos e alunas, continuando aqui o nosso programa de conteúdos de geografia, vamos agora ter uma aula sobre fusos horários. Bem, gente, vocês vão ver aí alguns slides e nós vamos, dentro dos próprios slides, tirando as dúvidas e ainda teremos dois exemplos no final para compreendermos melhor o assunto. É interessante relembrar que esse assunto ele é uma sequência, né, do assunto que nós já vimos, que foi coordenadas geográficas. Então, os fusos horários é também ainda do programa de cartografia, né, e nós vamos mantendo esse programa até finalizarmos com os outros assuntos que virão, que é da parte de representação espacial. Bem, os fusos horários, gente, eles vão se relacionar diretamente com os meridianos. Então, o principal meridiano, o meridiano de Greenwich, que cruza o globo terrestre verticalmente, dividindo a Terra em leste e oeste, é importante a gente entender que, pelo diâmetro da Terra, as medidas desses meridianos elas vão ser as seguintes. O meridiano de Greenwich ele vai de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 180 graus para oeste. Se você somar esses 180 graus de leste com os 180 graus de oeste, nós vamos ter 360 graus, que seria o diâmetro total da Terra. Então, para se estabelecer os fusos horários, o que é que convencionou-se? Foi dividir os 360 graus que a Terra possui de diâmetro pelas 24 horas que a Terra precisa para realizar o movimento de rotação. Então, nós vamos ter 360 dividido por 24, nós vamos ter 15 graus. Então, isso é importante, é bem importante lembrar que cada 15 graus corresponde a uma hora, que corresponde a um fuso horário. Só para vocês terem uma noção, no século XIX, em 1883, nos Estados Unidos, por exemplo, como a gente vai ver aqui no Brasil, não havia um sistema de fusos horários, ou seja, não havia uma hora oficial para cada lugar. Então, cada cidade faria o seu próprio horário de acordo com a passagem do Sol pelo meridiano local. Então, vou dar um exemplo. Em Washington eram 12 horas e em Boston eram 12h24. Ou seja, no mesmo país, uma situação de diferença. A mesma coisa acontecia aqui no Brasil. No Brasil, até 1913, que ainda não tinha sido adotados os fusos horários, só para você ter ideia, quando a capital federativa do Brasil era ainda no Rio de Janeiro, quando o ponteiro do relógio marcava meio-dia, 12 horas, em Recife eram 12h33, em Porto Alegre 11h28. Ou seja, para o mundo se comunicar, os meios de transporte, era necessário que tivesse uma uniformização das horas. E desse jeito não dava para realizar esses avanços, tanto nos meios de comunicação como nos meios de transporte. Em 1895, a geografia Londres realizou uma conferência de geografia, que foi nessa conferência que se estipulou que o meridiano de Greenwich seria o ponto de referência, ou o meridiano de referência, para que todos ajustassem os seus relógios no planeta por meio desse ponto. E aqui, gente, nós temos o mapa de fuso horários. Esse mapa de fuso horários vocês vão encontrar nos livros de vocês. Ou seja, porém, ele mostra aí que para oeste, aí a gente vai prestar atenção agora aqui no que o professor vai fazer. Nós vamos ter aqui, vocês estão vendo aqui 0?
0 é porque aqui é o meridiano de Greenwich, né? Ele passa aqui. Ó. Então, gente, tudo que vai para oeste tem as suas horas diminuídas, ou seja, vocês vão usar o sinal de menos. E tudo que vai para leste, vocês vão usar, as horas são adiantadas, ou seja, são somadas, vocês vão usar o sinal de mais. Vocês podem ver que embaixo nós vamos ter aqui a 0, que corresponde ao meridiano de Greenwich, e aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos 11. E aqui de 1 até 12, sendo sinal de mais. Ou seja, isso quer dizer que é importante lembrar sempre disso. Para leste as horas são adiantadas e para oeste as horas são diminuídas. Aqui só para a gente relembrar e